Romanos 14, versos 17 e 18, dizem assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O apóstolo Paulo, ele estava escrevendo aos Romanos, e ele estava orientando aqueles romanos ali a respeito de algumas demandas que foram surgindo, né, entre aqueles cristãos ali ainda do primeiro século, e essas demandas iam pesando sobre a vida da igreja. Claro que naquela época nós tínhamos vários cristãos, né, legitimamente cristãos, mas que vinham do judaísmo. Então, eram homens, mulheres que vinham de uma tradição judaica, se converteram ao cristianismo, estavam presentes na igreja. Nós tínhamos outro grupo que não tinha nada a ver com judeus, os chamados gentios, né? Pessoas que se convertiam, também estavam juntos na igreja. E geralmente as questões que envolviam esses dois grupos virava um cenário de conflito muitas vezes, né? Eram conflitos relacionados a opinião pessoal, entenda isso, né? Eram opiniões pessoais, eram questões vindas das tradições, tanto de gentios como de judeus. O texto não está pensando exatamente em questões que a Bíblia fala claramente, não. Mas o texto está falando de coisas que são opiniões pessoais, não é? Nós temos as nossas também, né? Mas não aquelas coisas que Deus declarou de uma forma clara nas Escrituras que deve ou não deve fazer. Nesse caso, naquele contexto ali, tinha a ver com comer, ou deixar de comer algumas coisas, né? Eram as carnes, que para a cultura judaica, algumas carnes eles achavam que não deveriam comer, e também as chamadas carnes que eram oferecidas a ídolos, que também não dava para saber, né? A carne estava sendo vendida no açougue lá, no mercado de carnes. Então, havia um conflito sempre dizendo assim: não, esse pessoal aí ofereceu essa carne a ídolos, né? Então nós não devemos comer. Então surgiam demandas desse tipo. E também no texto vai dizer que tem a ver com o guardar ou não guardar alguns dias considerados sagrados. Então havia divergência de opiniões nesse sentido. Então eu penso assim, que é muito fácil o povo de Deus perder o sentido das coisas. É muito fácil, né? Sempre nós estamos diante do risco de transformar o reino de Deus, a obra de Deus, a igreja de Deus, num campo de guerra. E nós fazemos isso porque nós colocamos os nossos interesses pessoais acima dos ideais divinos. Então nem sempre aquilo pelo que nós estamos brigando, discutindo, Deus está preocupado com isso, né? Por isso que a gente precisa escolher com muito cuidado as brigas que nós queremos entrar. Porque às vezes nós estamos brigando por algumas coisas e Deus está rindo lá no céu, sabe? Dizendo assim: vocês estão brigando por causa disso, né? Isso não é o reino de Deus, isso não é a igreja de Deus. Deus não está preocupado com isso. Porque muitas vezes nós estamos nos envolvendo ou puxando para lá e para cá em opiniões muito particulares, né? Veja o que Paulo diz. Ele diz: o reino de Deus não é comida, não é bebida. E aqui nós poderíamos colocar os nossos temas, não é? Em algumas épocas foi a disputa entre cânticos e hinos, né? Aliás, os cânticos não chamavam cânticos, chamavam corinhos, né? Alguns mais tradicionais chamavam de corinhos. Era corinho, não é? Só vai cantar corinho hoje no culto? Tem que cantar hino. Então era uma disputa entre os chamados cânticos ou corinhos e os hinos. Um pouco mais tarde, no nosso meio batista, a discussão era entre o cantor cristão, o consagrado cantor cristão, porque aí surgiu o inário para o culto cristão. O inário para o culto cristão, ele absorveu cânticos que se cantavam, né?
E é engraçado isso, porque até hoje isso ainda está impregnado na gente. Então, por exemplo, se você canta um hino, que é um hino do Inário para o Culto Cristão, né? Pela manhã, né? Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir. Conhece cântico? Estender as mãos para te adorar e tudo mais, né? Você diz, não cantam um hino, isso é um cântico. Mas está no Inário para o Culto Cristão. É que era um cântico antigamente, né? Então, em algum momento foi uma disputa por esses hinários. Em alguns momentos se discutia as vestimentas na igreja. Com que roupa vai ou não vai à igreja, qual que é a mais adequada, né? Em alguns círculos é a questão do cabelo também, se pode cortar, o quanto pode cortar, faz chapinha, não faz, né? Mulher pode se maquiar ou não. Já houve polêmica sobre tatuagem, se pode usar tatuagem ou não. Já houve polêmica na igreja sobre se a gente deve ter esse negócio chamado bateria na igreja, né? E se ela deve ser essa bateria eletrônica, porque a mesa controla, ou uma bateria acústica, que o baterista controla, né? O volume, né? A força que ele põe na bateria. Já houve tempo que isso foi um grande tema a ser discutido, né? Já houve tempo em que se discute até hoje, em alguns momentos, se homens podem ou não usar brinco nas orelhas, né? E agora tem um alargador também, que é um negócio que deixa o negócio aqui de baixo maiorzinho assim, né? Abrindo um buraquinho na orelha aqui. Se mulher pode usar um piercing, ou se um homem pode usar um piercing. Enfim, a lista é grande. São os nossos temas. Então, não sei, eu fico pensando assim, talvez se Paulo estivesse escrevendo hoje uma carta para nós, talvez ele fosse dizer, o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem cântico, nem hino, nem ritmo de música, nem tatuagem, nem piercing, sei lá, eu acho que ele ia botar um monte de coisa. Mas ele ia dizer o que ele está dizendo aqui, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é lugar de se impor opiniões pessoais, de satisfazer os nossos caprichos. Tem coisa que você gosta, tem coisa que o outro não gosta, né? Mas aonde que na Bíblia fala sobre isso? Essa é a questão. Não pode ser só um capricho particular. Como o próprio nome já diz, né? O reino de Deus é participar de um programa de vida e de redenção da vida humana que pertence a Deus. Entenda isso. Permita que isso te faça entender o que a Bíblia diz. O reino é de Deus. Quando a gente fala reino de Deus, nós estamos falando de um programa que Deus mesmo coordenou e coordena até hoje, de redenção da vida humana que pertence a Ele. E que é para atender os propósitos dele, não os nossos propósitos, não as nossas intenções pessoais. É caminhar dentro do regramento de Deus, não daquilo que eu digo ser, não daquilo que eu penso ser, ou que eu quero que seja, o regulamento de Deus. O reino de Deus é você caminhar dentro de um regramento que Deus já pôs. O mais dramático em tudo isso é o afastamento das Escrituras Sagradas, que deveria ser a nossa regra de fé e prática. E se afastando das Escrituras, se adiciona um monte de pensamentos humanos que podem tornar a vida com Deus muito mais complexa do que Deus ele projetou para ser. Deus nem pensou que ia dar tudo isso, né? Por que tanta confusão para um reino que ele estabeleceu com ideais que ele também estabeleceu? Nós teríamos que resgatar a convicção que dominava o salmista quando ele escreve o Salmo 119. Quando ele diz no versículo 72, para mim, o salmista diz, para mim, mais vale a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Nós deveríamos dizer isso.
para mim mais vale isso, mais vale a lei que procede da tua boca, do que qualquer tipo de riqueza. Nada mais tem tanto valor quanto aquilo que está na palavra de Deus. O que Paulo então diz ser o reino de Deus? Ele diz que o reino de Deus ele é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus é onde a justiça tem que ser vivida. O reino de Deus é onde a paz precisa ser buscada. O reino de Deus é onde a alegria no Espírito Santo precisa ser experimentada, né? São essas três coisas que Paulo resume o reino de Deus. O reino de Deus é exercício da justiça, é esforço pela paz. O reino de Deus é a experiência da alegria no Espírito Santo. Entendendo tudo isso, então, eu quero que nós pensemos juntos em algumas coisas. Primeiro, pensa, sua vida cristã é um exercício de justiça. Ou seja, você é justo com relação ao que você pensa das pessoas, com o que você fala das pessoas, com a maneira como você trata as pessoas. Você é justo? Porque o reino de Deus, segundo diz Paulo, é para ser um lugar onde a justiça ela precisa ser exercida. Outra coisa para se pensar, sua vida cristã é marcada por um esforço pela paz. Você é promotor de paz, pacificador de fato. Porque isso é reino de Deus. Se você quer viver o reino de Deus, você precisa promover paz. Você precisa buscar isto, né? Porque isto é reino de Deus. Sua vida cristã é um experimento de alegria. Você experimenta uma alegria que provém do Espírito Santo de Deus. Você está alegre de fato por ser um cristão? Se suas respostas a essas perguntas que eu estou fazendo aqui, se as suas respostas forem um sonoro não, vou dizer uma coisa muito séria para você. Você precisa reencontrar o sentido da sua vida cristã. Você está perdido. Está bem perdido, né? Porque você não sabe ainda o que é reino de Deus. Coloquei esse tema aí, né? Reencontre o sentido da vida com Deus. Mas quando eu estava refletindo, estudando o texto, eu fiquei pensando, né, que na verdade, talvez o melhor tema para a gente falar nessa noite aqui é quando a fé não faz bem. Porque a fé, às vezes, não faz bem para as pessoas. Tem gente que está doente de fé. Não está bem, não está bem. Porque está vivendo uma vida muito diferente daquela vida que Deus configurou de fato para a gente viver. O desafio de Deus nessa noite é que você transforme a sua vivência cristã numa genuína experiência, aonde é possível notar justiça, paz e alegria, por causa não de opiniões fortes que você consiga ter acerca de algumas coisas ou alguns temas, mas porque suas unhas estão cravadas nas Sagradas Escrituras. Amém? Entende isso? É isso que Deus quer. Deus quer que você restabeleça o fôlego da sua vida cristã. Não porque não, agora eu tenho convicções muito fortes. De onde elas vêm? Deus quer que as suas convicções estejam cravadas nas Sagradas Escrituras. Então assim, a pergunta é, quando que se perde o sentido da vida com Deus? Eu quero fazer mesmo aqui um exercício de leitura do texto de Romanos 14. O texto está dizendo, né? Eu quero que você leia o texto comigo. O que Paulo está dizendo aqui? Quando se perde então o sentido da vida com Deus? E aí, eu estou dizendo aqui, isso é contexto de igreja, claro, né? O texto está falando para uma igreja, mas isso aqui, gente, você pode aplicar no seu trabalho, na sua vida em família. Tem um monte de lugar que você pode aplicar as mesmas coisas, vai ajudar muito a você recuperar o sentido da vida no geral, né? Então, a primeira resposta, quando é que se perde o sentido da vida com Deus?
é quando se tenta ser melhor do que Deus. Melhor. Na igreja, é preciso que haja preocupação em desenvolver, Paulo está dizendo, uma atitude de acolhimento, acolher pessoas. Olha o que Paulo diz, né? Ele começa, capítulo 14, versículo 1, dizendo assim: acolhei ao que é fraco, ou ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Paulo está dizendo, não abrace ninguém na igreja, não acolha ninguém na igreja para discutir opinião. Não é para isso que nós estamos na igreja. O reino de Deus não é isso, né? Não é para discutir opiniões. Essas opiniões divergentes acerca de assuntos, como eu já disse, não eram necessariamente doutrinários, não faziam parte da espinha dorsal da fé cristã, né? Não estava claramente exposto nas Escrituras. Essas opiniões todas divergentes estava transformando aquela igreja numa sala de discussão, que as disputas estavam acirradas para ver quem que tem razão, né? É o chamado fraco na fé ou é o forte na fé? E o que Paulo está orientando é: acolhe o que é débil na fé, mas não para discutir opinião. E ele chama então a atenção para a necessidade de aprender a conviver com pessoas que têm opiniões diferentes das suas. E esse é um grande desafio para a vida da gente. Você não pode querer trabalhar num lugar com todo mundo que pensa igualzinho a você, não pode, né? Você não pode estar numa igreja e imaginar assim, todo mundo aqui pensa igualzinho, e quem não pensar igual eu boto para fora. Não pode. Paulo está dizendo, é preciso aprender a conviver com pessoas que têm opiniões diferentes das nossas, né? Que torcem por times diferentes, que têm gostos diferentes, que se atraem por coisas diferentes, não é? Isso é convivência saudável. Paulo está chamando a atenção para isso. Mas vamos ao texto, lembrando que tem a ver com esse contexto judaico, né? Então, versículo 2 e 3, Paulo diz: um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come. Por qual razão? O que Paulo diz? Paulo diz, pois Deus o acolheu, Deus aceitou. Então a regra é simples. A regra é simples. O que Deus aceita, você aceita também. Entende? A regra é simples. Se Deus aceitou, você aceita também. Não fica dizendo que não pode uma coisa que Deus nunca disse. Deus não falou isso. Só não pode o que Deus falou que não pode. Porque se você começa a colocar regras que Deus não colocou, você está tentando ser melhor que Deus. E não pode. Paulo diz, isso não é bom. Não é boa coisa, né? Não tenta ser melhor do que Deus, porque isso é um sinal de que você está perdendo o sentido da vida cristã. Está perdendo o sentido. Deus é o Deus bom, maravilhoso, perfeito, soberano, o reino é dele. Se ele não fala, eu também não falo. Eu não posso falar. Porque senão eu estou tentando ser melhor que ele. Isso lembra uma conversa que Deus teve com Pedro lá em Atos 10, lembra? Tinha uma história do Cornélio. Cornélio é um gentil, um centurião. E esse Cornélio, ele é um homem piedoso e tal, e tem as suas orações, esmolas. Deus diz, olha, eu vou ouvir esse homem. Só que ele precisa que o apóstolo Pedro vá lá, conversar com ele. E aí lá no versículo 9 do capítulo 10 de Atos, vai dizer assim, ó, no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, está falando do Pedro, né? Pedro, tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse,
levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Não chame, né? Essa é a regra. Se Deus acolhe, você também acolhe. Paulo está dizendo aos romanos: olha, quando tem alguém que vem para a igreja, tem uma opinião diferente da sua, tem nada a ver com escritura, com pecado, nada a ver com isso. É opinião particular, né? A pessoa tem um jeito de se vestir que você não gosta, por exemplo. Estou chutando aqui um exemplo, só para exemplificar mesmo, né? Acolhe. Ah, não, mas eu acho que esse tipo de roupa não é roupa para vir na igreja. Acolhe porque Deus acolheu. Não tenta ser melhor que Deus, né? Tenta ser melhor que Deus. Pode depois ajudar, pode de repente se aproximar, influenciar, mas não tenta ser melhor que Deus. Ah, não, porque eu estou vendo a pessoa que está com um piercing, né, sei lá, 5 piercing na orelha, está andando até meio assim, acho esquisito isso, acho que isso não é coisa de crente. Deus acolheu. Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala de piercing, não tem nada disso, não precisa se preocupar com isso. O reino de Deus não é isso. Não vai dividir a igreja por causa disso, né? Porque se deixar, o povo divide a igreja por qualquer coisa. Mas isso é opinião particular. Não é uma opinião de Deus. Porque se fosse, Deus deixaria muito claro, muito escrito, mas não tem. Não precisa disso. Não tenta ser melhor que Deus. Se Pedro precisou ser confrontado por Deus, se Paulo estava batendo de frente com os romanos por causa disso, que dirá nós, né? Nós temos a mesma tendência de considerar impuro uma coisa que não necessariamente é impura. É só uma opinião pessoal. Não tenta ser melhor que Deus. Essa é a regra, né? Quando você tenta ser melhor que Deus, você está perdendo o sentido da vida cristã. Uma segunda resposta que o texto nos mostra é quando se ocupa em julgar as intenções dos outros, né? Olhe para os versículos 4 e 9, vamos falar sobre isso. Compreenda que para Deus, e para o apóstolo Paulo que está escrevendo a carta, tanto o fraco como o forte são servos de Deus, servos dele. Não são nossos servos. O fato de uma pessoa estar tão cheia de sua própria opinião, naquelas áreas onde a Bíblia não é clara, não tem clareza sobre isso, e passar a julgar e condenar o outro, é algo reprovado pelo apóstolo Paulo, pela Bíblia inteira. Não se deve fazer isso, né? E isso independe se faz parte do grupo dos chamados débeis ou fracos na fé, ou do grupo chamado fortes na fé. Olha para o texto, versículo 4, Paulo diz: quem é você para julgar o servo alheio? O servo alheio, quer dizer, não é teu servo, né? Porque pessoas que têm opiniões muito fortes, elas acham que elas dominam sobre todas as outras pessoas. Mas Paulo está dizendo: quem é você para julgar o servo alheio? Ele não é teu servo, ele é servo de outro, tem outro senhor sobre ele. Aí diz assim: é para o seu senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. A quem considere um dia mais sagrado que outro, a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. O texto é claro, né? Está pedindo que você não se ocupe em julgar a intenção das pessoas. Com que intenção que a pessoa quer cantar cântico na igreja?
lá, né? Ela gosta, é o gosto dela pessoal. Mas eu não posso ficar julgando a intenção dela. Eu não gosto. Que tem uma irmãzinha que ela fecha o olho, ela levanta a mão, ela faz um jeito assim. Eu não sei, acho que isso já é dançar na igreja. Eu acho que ela é carnal, ela tem vontade aí de ir lá no como é que chama aquilo lá? No ralo-umbigo, né, que a gente fala, né? Ela quer ir no bailão, não pode ir no baile, então ela vem na igreja e ela quer sentir aquela sensação do baile. Eu não posso julgar a intenção da pessoa, não sei se ela está fazendo isso com essa intenção. Eu não sei. Paulo está dizendo, não julgue a intenção da pessoa. Você não pode julgar o servo alheio. A pessoa está fazendo isso para Deus, né? Mas a pessoa, você vê, a pessoa começa a chorar no culto, se ajoelha. Eu acho que isso é um teatro. Não sei. Ela está fazendo para Deus. Deus não está preocupado com isso, é você que está preocupado com isso, né? E Paulo está dizendo, olha, quando você se ocupa em julgar as intenções dos outros, você perdeu o sentido da sua vida cristã. Não faça isso. Não fica julgando a intenção da pessoa. Por que ela fez aquilo? Por que ela usa aquilo? Por que ela é desse jeito? Não sei. A intenção dela. É uma coisa dela com Deus. Não posso julgar isso. Assim como não posso julgar, mas por que a pessoa só gosta de ir no cantor cristão? Porque ela é de uma geração que ela gosta de ir no cantor cristão. Um dia eu ouvi uma pessoa falar isso para mim, né? Mas ir no cantor cristão não é aquela coisa que queima aqui no peito, que nem esses cantos de louvor a Deus, de adoração. É isso que queima dentro da gente. Não sei. Às vezes para a pessoa cantando hino no cantor cristão, queima tudo também, ué. É a intenção dela. Quem sou eu para julgar que a pessoa que canta só um hino cantor cristão, ela é fria, o Espírito Santo não está nela, ela ainda não entendeu, não foi batizada com o Espírito Santo. É a intenção da pessoa. Não perca o sentido da sua vida com Deus. Quando você se ocupar em ficar julgando a intenção dos outros, você já perdeu. Não faça isso. Terceira resposta. Estou lendo o texto com você, né? Romanos 14, 10 a 12. Quando se esquece que cada um presta contas de si mesmo. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, se concentre nas suas responsabilidades diante de Deus. Controle os seus atos. Não fica controlando o ato dos outros. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Quando é que você perde o sentido da vida com Deus? Quando você se esquece disso. Cada um presta conta de si para Deus. Fica imaginando algumas coisas, né? Eu gosto de imaginar. Você está naquela filinha de entrada no céu, Jesus já voltou, redimiu todo mundo, né? Aquele povão, aí você começa a olhar e fala, aquela irmã que só gostava de ir no cantor cristão, nem convertida parecia, e está aí, né? O outro que fazia dancinha dentro da igreja lá, está aí também, você acha? Não vai ser engraçado isso? Eu acho que vai ser engraçado, né? Baita tatuagem no braço, está aí também, mas que coisa, né? Expectativa que nós teríamos de que muitas pessoas não iam entrar no céu, né? Gente, não precisa ir muito longe. Se a gente lê os evangelhos, você vê que Jesus brigava com isso, né? Jesus chegou a dizer que, olha, prostitutas vão tomar o lugar de vocês no reino de Deus. Porque Deus está olhando para algumas coisas que nós não estamos olhando. E nós estamos olhando para algumas coisas que Deus não está olhando, né? Deus tem outras intenções. Nós não estamos entendendo o que é reino de Deus, de fato. Cada um vai dar conta de si
Você não vai chegar lá no céu e ficar discutindo com Deus. Deus, mas esse aqui, não quero nem entrar no céu, porque se ele for entrar no céu, eu também não vou. É de você que você vai prestar conta, né? Não é do outro. Essa falta de consciência de que cada um dará contas de si diante de Deus e cabe a cada um fazer o melhor para ser bênção para o outro, estava tornando essa realidade maravilhosa da vida com Deus, do ser salvo por Cristo, da experiência do Evangelho, uma experiência chata, insossa, sem sabor, sem sal. Desanima qualquer um, né? Porque você para de olhar para si, começa a olhar para todo mundo. Por isso que Paulo está dizendo, cada um deve prestar atenção em si. Preste atenção em si. O juiz de todos é Deus, não sou eu, não é você. Você não julga ninguém. Você só vive debaixo dessa consciência. Eu presto contas da minha vida diante de Deus. Eu não posso prestar conta da vida do outro. Se o outro quer fazer, eu posso achar errado. Não estou aqui querendo dizer para você, nossa, o pastor hoje pregou dizendo que está tudo certo. Não estou falando isso. Quem disse que eu estou falando isso? Não estou falando nada disso. Estou dizendo das nossas discussões de opiniões aqui. Mas o que eu estou dizendo é, eu posso discordar de alguma coisa, mas ainda assim eu vou pensar assim, eu presto conta diante de Deus. Eu não posso prestar conta pela vida do outro, né? E uma última resposta aí, quando é que a gente perde o sentido da vida cristã? É quando se usa a liberdade cristã sem amor, sem responsabilidade. Aí a maior parte do texto, né, vai falar sobre isso, do 13 até o 23. Olha o versículo 13, diz assim, ó, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Observe a forma tão bem colocada, tão sábia, como Paulo escreve aos Romanos. Ele diz assim, como alguém que está no Senhor Jesus, tendo plena convicção de que nenhum alimento, tenho plena convicção, aliás, de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Olha como é interessante, porque dá a impressão, você vai lendo o texto assim, né? Dá a impressão que Paulo está dizendo assim, deixa fazer tudo, né? O que quiser fazer, faz, nós estamos na liberdade cristã e tudo mais. Mas de repente Paulo vira o jogo. Ele está dizendo que também a gente perdeu o sentido da vida cristã quando a gente transforma a nossa liberdade em prioridade. Eu posso fazer qualquer coisa, e os outros que se lasquem. Não. Você pode, por exemplo, estar perto de alguém que essa pessoa acha que não deve comer carne, e você acha que deve comer carne. Paulo está dizendo, não coma. Aprenda a usar a sua liberdade com responsabilidade. Não é porque você tem liberdade que você vai fazer isso. Eu tenho uma tatuagem gigantona. Mas eu vou num ambiente, num lugar, que as pessoas acham estranho aquele sujeito com tatuagem. Põe uma camisa que esconda. Não, mas eu tenho o direito de mostrar minha tatuagem. Eu fiz para mostrar mesmo, né? Aquele dragão no braço. Paulo está dizendo, olha, usa a sua liberdade com amor, com responsabilidade. Não é porque a Bíblia diz que se oculta isso, né, ou não tem clareza sobre isso, que você diz assim, então eu posso usar. Então eu vou usar. Não. Você poderia pensar assim, não, eu vou usar minha liberdade com responsabilidade. Eu vou tentar agir com amor. Porque Paulo está dizendo, se você faz assim, se você não tem preocupação nenhuma com a reação dos outros, você não está agindo por amor. Você está achando que você é o centro de tudo e as pessoas têm que aguentar a sua liberdade, né? Eu posso fazer o que eu quero. Paulo está dizendo, não é assim. Então Paulo faz a afirmação que nós lemos no início. Porque o reino de Deus, aí você entende do meio, de onde que está o que nós lemos, né? Porque o reino de Deus
Não é comida, não é bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo, aquele que deste modo, Paulo está dizendo, serve a Cristo, agradável a Deus e aprovado pelos homens. Cuidado para que a sua liberdade não se transforme na sua prioridade. Você se transforma no militante, né? A bandeira da liberdade. Paulo está dizendo, se você usa a sua liberdade sem nenhum amor, sem nenhuma responsabilidade, você também perdeu o sentido da vida cristã. Vida cristã não é para isso também. E olha como que ele vai encerrar esse discurso todo, 19 até o 23. Ele vai dizer, por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Não é maravilhoso, né? A maneira como Paulo encerra, dizendo, irmãos, nós precisamos trabalhar para a edificação do reino, não para a destruição do reino. Você pode ter uma opinião muito forte sobre alguma coisa. Paulo está dizendo, deixa isso entre você e Deus. Mas se é uma coisa polêmica, uma coisa que atrapalha os outros, não faça isso. Talvez para você diz assim, mas para mim, eu acho assim que o crente não deve se embebedar. Mas aquela cervejinha de domingo é sagrada, sagrada. A Bíblia não fala nada de cerveja, né? Então, eu posso tomar. Paulo está dizendo assim, beleza? Só que, se você faz isso, e alguma pessoa está vendo, e alguma pessoa está se escandalizando com isso, ele diz, não faça. Não faça porque a sua liberdade não está sendo usada com responsabilidade. Tem alguém fraco na fé que pode cair por causa disso, né? São batalhas que nós não deveríamos entrar. Toda vez que sou convidado para pregar em alguma igreja, eu mando uma pergunta a quem me convida, dizendo assim, qual é o traje que eu deveria usar na igreja? Porque eu vou respeitar aqueles irmãos. O mais confortável para mim é o que eu mais uso. É um sapato, uma calça jeans, uma camisa fora da calça. Isso é o mais confortável. Mas se aquela igreja disser assim, pastor, aqui a gente espera ver o pastor sempre de terno. Eu vou de terno. Sei que fico elegante. Não é a coisa mais confortável para mim. Mas eu respeito. Eu tenho a liberdade para ir de calça jeans, camisa xadrez, do jeito que eu gosto. Mas eu não vou. Porque eu respeito aqueles irmãos. Eu uso a minha liberdade com responsabilidade, com amor. Tenta aplicar isso em tudo que está correndo na tua cabeça nesse momento aí, né? Tudo. Pensa assim, puxa, eu tenho liberdade de fazer isso? Tenho. Não há dúvidas que tem. Mas o que Paulo está dizendo é, não destrua a obra de Deus por causa dessas coisas. Não destrua. Usa a sua liberdade com responsabilidade. Senão, isso vira pecado. Vai virar pecado. Eu quero terminar com um convite, né? Para você pensar nessas coisas. Mas eu quero fazer um convite para você vir viver o reino de Deus.
um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria, sob a orientação do Espírito Santo, que usa a palavra de Deus como seu guia e seu instrumento. Esse é o reino de Deus. Viva o reino de Deus intensamente. Fuja um pouco dessas outras coisas, sabe? Que a gente vai adicionando à vida cristã. Não deixe isso pesar sobre você. Viva o reino de Deus. Eu vou vir na igreja com as melhores intenções. Eu vou louvar a Deus de todo o coração. Se cantar um hino, que eu acho estranhíssimo aquela métrica da letra, eu vou cantar de todo o coração. Se cantar um cântico, eu não estou gostando desse som desse cântico, mas eu vou cantar de todo o coração, né? Se eu vir alguém que, olha, não estou achando legal essa pessoa toda tatuada desse jeito, mas eu vou abraçar essa pessoa de todo o coração. Eu não vou julgar as intenções dela, né? Ah, tem uma pessoa na igreja com um piercing, acho muito esquisito esse negócio. Não tem problema. Vai lá, abraça ela de todo o coração, né? Se você está do outro lado, né? Você está vendo que a igreja está escandalizada, porque você está usando um piercing. Olha, eu vou tirar esse piercing, eu não vou usar na igreja também, porque a pessoa fica escandalizada. Ah, essa tatuagem aparente, todo mundo achando esquisito isso. Eu vou esconder isso, não há problema nenhum. Eu posso pegar minha liberdade e usar isso com responsabilidade. Os irmãos conseguem entender isso, né? Paulo não está dizendo assim, ó, esse lado está certo, esse lado está errado. Não, Paulo está dizendo, o reino de Deus não é para ficar discutindo opiniões. Vem viver o reino de Deus. Se nós fizermos assim, com certeza seremos uma igreja de Deus, que vive os princípios de Deus, regulamentada pela palavra de Deus, e por nada mais. Que a gente convive bem, para a glória e para a honra do nosso Deus. Amém?